Olá, hostes e hosts. Tudo bem com vocês? No primeiro vídeo eu falei sobre inspiração e falei um pouquinho sobre o processo de criação da Casa das Hostes. Então, agora nesse segundo vídeo eu vou falar sobre o primeiro livro. Atendendo a pedidos, eu coloquei pra vocês escolherem no stories do Instagram se vocês preferiam que eu falasse do primeiro ou do segundo livro. E vocês escolheram o primeiro. Então, vamos falar sobre a Casa das Hostes. Quando eu escrevi a Casa das Hostes, era 2010, 6 anos antes dela ser publicada em livro pela editora Pendragon. E eu ainda estava na faculdade. É uma vida completamente diferente do que é a minha realidade agora. Eu ainda estava na faculdade, eu estava fazendo uma faculdade que eu não queria. E isso desencadeou um monte de problemas que eu fui lidando aos poucos depois. Inclusive que com a depressão que me causou, que é um assunto que eu já falei quando eu tava fazendo vídeo sobre as minhas poesias sobre depressão aqui. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, porque teve uma influência muito grande em Guilt. Eu vou falar sobre o Souji em Guilt e sobre a minha depressão. E eu tava desse jeito quando eu escrevi A Casa das Hostes. E eu tenho uma relação muito interessante com ela agora, principalmente com o fato dela ter se tornado um livro depois, porque não era uma coisa que eu achava que fosse acontecer. E eu acho que se eu tivesse escrito ela depois, ou se eu tivesse escrevendo ela agora, ela não seria do jeito como a gente conhece, provavelmente. Eu mudei muito, né? Apesar de. Tá certo que agora já faz uma década quase. Mas, assim, entre escrever e publicar em livro, né? Que foram 6 anos de diferença, eu já tinha mudado muito. E a minha escrita já tinha mudado muito. Então, eu acho que seria diferente. Minha escrita agora não é mais que nem é a do primeiro livro. Eu quero muito que vocês leiam alguma coisa assim de agora, pra vocês verem a diferença. Porque eu vejo muita diferença. Minha escrita, tipo, mudou bastante do primeiro livro pra agora. E já tinha mudado do primeiro pro segundo livro, na verdade, né? E agora mudou ainda mais. Mas eu acho muito interessante ter escrito naquela época. E a história ter nascido naquela época e eu ter que lidar com ela do jeito que ela é. Mesmo mudando, mesmo acontecendo tudo que acaba acontecendo na minha vida. E às vezes eu pego pra dar uma olhada no primeiro livro e falando, tem coisas que eu teria mudado, tem coisas que eu gostaria muito de mudar. Não na estrutura em si, mas em pequenos trechos, pequenas características, talvez. Quem sabe uma próxima edição, não sei. Mas eu mudei bastante de pensamento e ler o que a Débora em 2010 escreveu e criou com a Casa das Hostes é muito maluco. Porque você volta no tempo. Você, às vezes, é capaz de lembrar o que estava acontecendo quando você escreveu aquele capítulo. Ou você é capaz de ver a influência de alguma coisa que aconteceu naquela época em algum capítulo. E o que eu acho mais interessante em tudo isso é saber que, tipo, a minha relação com o livro e a relação de vocês não é a mesma. Porque tem muitas coisas que vocês não sabem que aconteceu e que influenciou na Casa das Rosas. Mas às vezes vocês leem um trecho que eu escrevi pensando numa coisa e toca numa lembrança afetiva de vocês que te faz pensar em outra. É isso que eu acho mais bonito nesse diálogo entre o escritor e o leitor.
E eu fico muito feliz de dividir com vocês a Casa das Rosas. Eu fico muito orgulhosa. E eu fico apaixonada cada vez mais por essa história, por essa boate. E eu espero que vocês também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou um pouco mais emocional do que eu planejava. E a gente se vê no próximo.